Boa tarde, boa tarde. Chamo-me Nicolas Francisco Davana, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique, INSCTEM. Estou aqui para resolver o exercício número 6 e explicar passo a passo como lançar, como fazer o lançamento e processamento de salário e como preencher a folha de salário. Desde já, agradecer pela oportunidade de ser ouvido. O exercício diz o seguinte: a empresa Juma tem os seguintes trabalhadores. Tem o Jum, que recebe 40 mil meticais, e tem um número de dependentes de 3. E tem o Xaxá, que recebe 60 mil meticais, tem um dependente. E tem o João, que recebe 10 mil, tem 5 dependentes. E tem a Rara, que recebe 200 mil meticais, tem um número e não tem nenhum dependente. E pretende-se elaborar uma folha de salário, fazer o lançamento do processamento de salário e apresentar os cálculos de ERPS, INSS e o próprio salário. Para começar a resolver este exercício, temos a folha de salário, mas para preencher a folha de salário precisamos calcular o ERPS. Para calcular o IRPS, nós precisamos da tabela de retenção na fonte do IRPS, que nós iremos usar é a tabela de retenção na fonte do IRPS, lei número 20/2013. A tabela de retenção é esta. Esta tabela é onde iremos encontrar o valor. Como é que iremos calcular o IRPS? Existe o limite inferior e o limite superior. Um salário, por exemplo, 10 mil. 10 mil encontra-se, está dentro do 0 aos 20.250. Então é assim que iremos encontrar o seu limite inferior dos seguintes valores. E aqui na tabela tem um número a reter por número de dependentes, que está aqui. Agora iremos começar por calcular o IRPS. A empresa tem 4 funcionários, que são Juma, Xaxá, João e Rara. E Juma tem salário bruto de 40 mil, e Xaxá 60 mil, João 10 mil e Rara tem um salário bruto de 200 mil. Juma tem 3 dependentes, Xaxá tem um dependente, João tem 5 dependentes e Rara tem 0 dependentes. O limite inferior do salário de Juma é de 32.750. Irão perguntar como achar o limite inferior. Os 40 mil integra-se na categoria dos 32.750 a 60 mil. Está neste intervalo. Então, o seu limite inferior é 32.750. Já o Xaxá também encontra-se na mesma categoria, pois ele recebe 60 mil. E esta categoria vai até 60.749. Já o João não tem nenhuma. Ele pertence à primeira categoria, dos 0 aos 20.250. Isto é, quem recebe este valor não paga nada de IRPS, não retém nada no IRPS. Não retém nada no IRPS. Já o Rara recebe 200 mil. E como podemos ver, quem recebe de 144.750 em diante retém o seu salário, o seu limite inferior é 144.750. E depois de determinarmos os seus limites inferiores, vamos à base fixa do seu IRPS, isto é, o valor a reter por número de dependentes. O Juma, que recebe 40 mil, tem 3 dependentes. Iremos na categoria dele, que é
três dependentes recebendo 40 mil, ele vai reter 1.635. Que este 1.635, que é a base fixa de RPS. Já o Xaxá, que está na mesma categoria, mas ele só tem um filho, então ele vai reter, ele vai reter 1.725. O João, como havia dito antes, não tem nenhum não, ele não retém nada de IRPS, ele não paga nada de IRPS devido ao seu salário. Já ao Rará tem zero dependentes, mas ele vai reter sim pelo seu salário, que é 28.375. E agora iremos começar a calcular. O primeiro passo era a extração de dados. O primeiro passo era a extração de dados. Agora iremos calcular o seu excedente. Que isto é, o que seria o seu excedente? É nada mais que o salário bruto menos o limite inferior. Isto é, será os 40 para os Juma, seu excedente, aliás, é o 40 mil menos 32.750, que irá nos dar 7.250. E já para o Xaxá, aliás, vamos determinar o salário bruto de uma pessoa de cada vez. Então, ele tendo o salário bruto de 40 mil, iremos fazer 40 mil menos o seu limite inferior. Isto é, menos 32.750, que vai nos dar 7.250. Nos 7.250, iremos multiplicar pelo seu coeficiente. O coeficiente é a última tabela da tabela, é a última coluna da tabela de retenção, que está aqui, 0,20. Isto é, o resultado do salário bruto menos o limite inferior, iremos fazer vezes 0,20, isto é, o 7.250 iremos fazer vezes 0,20, que irá nos dar um valor de 1.450. Mas não acaba por aí. O 1.450 iremos adicionar o valor, a base fixa do RPS, o que é? Será o 1.450 mais 1.635. Já para o segundo salário de 60 mil, iremos fazer 60 mil menos 32.750. Isto vai nos dar 7.250 vezes o seu coeficiente, que é 0,20. O 0,20 iremos fazer vezes 5.450. Já o terceiro salário, que é do João, ele recebendo 10 mil, não vamos calcular nada. Ele não paga nada ao IRPS. O último salário de 200 mil, vamos fazer o 200 mil menos 144.750. Os 144.750, que é o limite inferior, isto é, salário bruto menos salário líquido, vai nos dar os 55.250 vezes o seu coeficiente 0,32, que vai nos dar 17.680. Os 17.680 iremos adicionar a base fixa, isto é, o valor que ele retém pelo número de dependentes, que é 28.365. Este valor vai nos dar 48.055. Agora, depois de achar o IRPS, agora já podemos preencher a folha de salário. Irei explicar passo a passo de como preencher.
Hum, a folha de salários tem a parte um que é a ordem dos funcionários, tem a descrição, que é onde fica o nome, tem o salário bruto, tem o IRPS, que já achamos, já calculamos, tem a parte do INSS, que está dividida em três partes, que são a parte do trabalhador, que corresponde a 3%. Esse 3% é o que é descontado do salário do trabalhador. Tem um 4%, que é a parte do patronato, isto é, da organização. A organização deve pagar os 4%. E tem um total, que é os 7%, que é o somatório dos 4 mais 3%. Ou também pode ser diretamente fazer o salário bruto vezes 7%. E tem o salário líquido, que é a última parte. Salário líquido é igual a 35, é igual a salário líquido é igual a salário bruto menos IRPS menos 3%. Hum, Agora irei preencher a tabela com os colegas. O salário bruto, o salário bruto é aquele que nos é dado na ficha, de 40 mil. O imposto, o IRPS, que é um imposto, o IRPS, que é um imposto, é aquilo que nós acabamos de calcular agora, que é o IRPS do primeiro, que está aqui, 3.085. E depois de acharmos os 3.085 de IRPS, no INSS, para achar os 3%, iremos multiplicar os 40 mil vezes os 3%, que irá nos dar 1.200. Já nos 4% faremos o mesmo, que será 40 mil vezes 4%. E nos 7% é adicionar os 3% mais os 4%, que irá nos dar os 7%. Ou também fazer os 40 mil vezes os 7%, dá o mesmo valor. E assim achamos todos os valores do primeiro funcionário. Já o Xaxá faremos o mesmo. Iremos puxar o valor de 7.715, que é este valor de IRPS, e iremos colocar aqui. De seguida, iremos calcular o INSS, que é descontado do seu salário, que é o seu salário vezes os 3%, que irá nos dar os 1.800. Depois, iremos calcular o salário que o INSS que a empresa irá pagar para ele, que é os 2.400, que vem dos 60 mil, vezes os 4%, que irá nos dar 2.400, e os 7%, que é o somatório dos 1.800 mais 2.400. Em outras palavras, é os 60 mil vezes os 7%. O João recebe 10 mil, não paga nada de IRPS. Iremos calcular os 3%, que dá 300, os 4, que dá 400, e os 7, que dá 700. E por fim, o Rará, que recebe 200 mil, vai pagar 48.055. Esse 48.065 é este valor que nós achamos durante os cálculos para... que é o valor que achamos na tabela. Então, depois de achar todos os valores, iremos calcular os seus salários líquidos, isto é, o salário que entra nas contas dele. Um salário líquido, como já havia dito, salário líquido é igual a salário bruto menos IRPS menos 3%, isto é, o salário bruto de... O salário líquido de Juma é os 40 mil, menos 3.085, menos 1.200, que irá nos dar 35.715. E do Xaxá serão 60 mil, menos 7.175, menos 1.800. Isto é,
o valor será de 58.025. É 51.025. Já o João, só tendo o salário de 10.000, não paga IRPS, só iremos fazer os 10.000 menos 300, que dá 9.700. E o Rará, iremos fazer os 200.000, menos 46.055, menos 6.000, que irá nos dar 147.950. Agora iremos calcular o total, total de cada coluna, isto é, para podermos preencher o diário geral, precisamos saber o total. Isto é, total do salário bruto é 310.000, total do IRPS é 52.315, os 3% não entram no processamento de salário, total do patronato, o total dos 4% que a empresa paga são 12.400, e os 7% que é total do INSS que será entregue, que vai dar 21.700. E tem o total do salário líquido, que dá 244.385. Agora, achando o salário, primeiro vamos abrir no diário geral, primeiro iremos fazer o processamento do salário. Para processamento do salário, antes de preencher, se focarmos nos valores, iremos nos focar nos lançamentos. Isto é, o lançamento para um processamento de salário é a 62, 622, 623. Acreditar 44, 4421, que é rendimento de trabalho dependente. Acreditar 449, contribuições para o INSS. E também vai acreditar 46, outros credores, remunerações a pagar aos trabalhadores. Isto é, este é o lançamento. Agora, os valores. O 310.000 vem daqui. 310.000 é o total de salário bruto. Isto é, os 40.000 mais os 60.000 mais os 10.000 mais os 200.000. E isso vai dar 310.000, que é remunerações dos trabalhadores. E tem a 623, encargos sobre remunerações. Que é os 4% do patronato. E estes valores estão a debitar. E tem o 44, que é o rendimento de trabalho dependente, e a 449, que é o INSS. Ambas acreditar, isto é. O IRPS, que é de 56.315, que está aqui, 56.315, e o 21.700, e o 21.700, desculpem, e os 21.700 que é do INSS, que é o total dos 3 mais 4%, que é os 7%. E assim registramos como o fim da operação para processamento de salário, porque nós não pagamos os salários, nós só processamos os salários. De seguida, iremos efetuar o pagamento de salários, que é a contas envolvidas. Os lançamentos são 4622, isto é, remunerações a pagar aos trabalhadores, e vai acreditar o banco, porque agora iremos pagar, que vai dar o remuneração a pagar aos trabalhadores, é o salário líquido, que é 244.385. Está aqui, 244.385, que será o mesmo valor que irá debitar no banco, pois estamos a efetuar um pagamento. E salários normalmente são pagos via banco. Iremos para outra operação, que é pagamento do INSS. Isto, o lançamento é 44, 449, e vamos creditar
o depósito à ordem. Por quê? Porque estamos a pagar salário, estamos a pagar o INSS. Isto é, Estado vai debitar e banco vai creditar. Os 21.700 vem daqui, dos 7%. Está aqui, está aqui. E por fim, o pagamento do IRPS. O pagamento do IRPS, que é 4421, rendimento de trabalho dependente, vai debitar e a conta bancos vai creditar. Sendo assim, já lançamos todos os valores no nosso diário geral. Em outras palavras, terminamos todo o exercício. Obrigado pela atenção. Espero que tenham assistido todo o vídeo. Agradeço e espero que tenham percebido. Em caso de dúvida, podem entrar em contato ou deixar nos comentários.